vídeo eu tenho uma conversa muito especial com um caríssimo servo de Deus que no passado tinha pensamentos diabólicos a respeito da nossa salvação em consequência dos falsos ensinamentos que recebeu ao longo de toda a sua vida. E eu vou reproduzir esse vídeo que eu fiz há 5 anos atrás, e que é um testemunho da grande transformação que acontece no coração e na mente das pessoas quando, de fato, elas se harmonizam com o ensino de Jesus e colocam em prática nas suas vidas o ensino da sua palavra registrada no Novo Testamento. Jesus disse: "Vinde após mim e eu vos farei pescadores de almas." E foi isso que aconteceu na vida dele. Tornou-se um pescador de almas. Coisa preciosa. Aquele que segregava e cheio de preconceituoso, mandando para o inferno aqueles que não se harmonizavam com as falsas crenças da congregação, hoje converteu-se e chora pelas almas perdidas. Destarte reproduzo e publico novamente o vídeo porque é um testemunho de vida e muitos que assistirem a este vídeo poderão compreender e também receber na sua intensidade completa o amor de Deus nos seus corações, porque as almas perdidas são a grande paixão de Deus. O crente salvo é a razão e objetivo do amor de Deus. Mas para aqueles que são almas perdidas, esse amor de Deus vai à loucura da pregação, porque as almas perdidas é a grande paixão de Deus. O nosso querido e amado, precioso irmão Josafá Agra não me acredita um verdadeiro, um genuíno cristão, porque eu meto o dedo nas falsas doutrinas, nos falsos ensinamentos, entendeu? Mas veja, eu não posso ficar alheio a estas coisas, porque são doutrinas perversas, demoníacas, doutrinas do anticristo. Por exemplo, negar que as Escrituras são a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Este é o nosso primeiro ponto de doutrina. Confira lá no final do inário. Então o que eles dizem é que a Bíblia contém a palavra de Deus e que a palavra de Deus está na boca do ministro quando ele está proferindo a sua pregação. Ora, é verdade isso. Só que esta pregação, esta palavra, tem que estar de acordo com o que ensina as Escrituras. Porque se for diferente, não é de Deus. De uma mesma fonte não pode vir ensinamentos confusos, contraditórios, apartados do que está ensinado nas Escrituras. Então, as Escrituras são o fundamento da nossa fé, tá certo? Por isso que a Bíblia diz, a nossa doutrina diz que a Bíblia, nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Muito bem. Só que, de 1950 para cá, estes homens estão se desviando da palavra de Deus. Nessa direção de que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas é o que eles falam que é a palavra de Deus. É abandonar as Escrituras, tirar a Bíblia do centro da atenção da igreja e colocar no lugar as suas bocas. Usando um jargão nosso, né? Já consagrado no meio da Irmandade, colocar no lugar da palavra de Deus a boca do comedor de feijão, né? Então, agora, como se encheram de erros, de heresias, de idolatrias e falsos ensinamentos, estão desqualificando a Bíblia como uma infalível palavra de Deus.
estão dizendo que contém a palavra de Deus. A Bíblia, nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos lá como contendo. Essa alteração foi feita no Estatuto. Aí nos sites tal, o pessoal está querendo minimizar esse ato do ministério, como se fosse uma anotação sem significado, e que está de acordo com o que está no Estatuto. O Estatuto está lá escrito que a Bíblia contém, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Bom, mas o Estatuto, veja bem, o Estatuto não representa a nossa fé. O Estatuto é uma satisfação, da nossa organização para o Estado. Entendeu? Agora, os pontos de doutrina é que são o fundamento da nossa fé. Nós nos agregamos e nos reunimos em torno de pontos de doutrina, não em torno do que diz o Estatuto. O Estatuto pode ser mudado, pode ser alterado, mas os pontos de doutrina é complicado mexer nisso. Na realidade, não foi um ato inocente, porque ou sem a devida responsabilidade. Eles sabem das consequências disso, porque fizeram essa adulteração escondido. Isso foi feito no Estatuto de 1995 e permaneceu oculto até o ano 2000, quando eu descobri isso aí. E aí comecei a denunciar. Hoje todo mundo sabe, mas porque eu botei a boca no trombone. Bom, por que eles fizeram essa alteração estatutária? Porque exatamente para avalizar, dar valor, autenticar as heresias que estão pregando. Por exemplo, a outra heresia também demoníaca, própria do anticristo, é dizer que Jesus Cristo foi feito Cristo, Senhor, depois da ressurreição. Muito bem. Então veja bem, Cristo é um título. Foi dado a homens, sacerdotes, reis, governantes. É um título. Jesus o recebeu quando nasceu, quando se tornou homem. Agora, Senhor, Ele é Senhor desde a eternidade. Isaías diz que uma criança nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é Deus forte, Pai da eternidade. O que é Deus forte? Ele está dizendo que essa criança é o Deus forte. Que é Pai da eternidade? Aquele que gerou a eternidade. Então só Deus pode gerar a eternidade. Entendeu? Então é Jesus Cristo. Aquela criança é o Deus encarnado. Lá diz assim que eis que vos darei um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel. Uma palavra que significa Deus conosco. Entende? Então, o Velho Testamento aponta para a pessoa de Jesus Cristo. O seu nascimento, a época do seu nascimento, como seria o seu ministério, as coisas que ele enfrentaria, como seria a sua morte e até a data da sua morte. E fala inclusive na sua ressurreição. Então, e João diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Senhor, Jesus, foi sempre, nunca deixou de ser Senhor. Aliás, Yahvé, que é o nome de Deus no Velho Testamento, quando Moisés, no Monte Horebe, Deus se revelou a Moisés por meio na sarça ardente e disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. E falou para ele, deu a ele instruções para ir ao Egito e libertar o povo de Israel debaixo do jugo de servidão de Faraó. E mediante tal revelação, Moisés ficou espantado. E Moisés perguntou, bom, mas eles vão me perguntar, qual é o nome desse Deus? Quem é esse Deus? O que eu vou dizer para ele? Então, Deus falou, assim falarás ao povo de Israel, eu sou o que sou. E diga a eles que eu sou, me enviou a vós outros. Essa palavra, eu sou o que sou, é a raiz do verbo ser em hebraico. E que deu origem ao nome de Deus de Yahvé. Yahvé. Muito bem.
A primeira versão do Velho Testamento, feita para a língua grega, é a versão dos 70. Né? Ptolomeu II, que construiu a Biblioteca de Alexandria, que foi uma das maravilhas do mundo, faltava entre todos os livros que estavam lá guardados, faltava a Bíblia hebraica. Só que em hebraico, poucas pessoas conseguiam ler em hebraico. Então ele convocou 70 sacerdotes judeus, eruditos, gente de conhecimento e formação religiosa, para traduzir o texto sagrado do Velho Testamento para a língua grega. Em todas as vezes no Velho Testamento onde eles encontraram o nome de Deus, Yahvé, eles traduziram para Kyrios, que significa Senhor, no Novo Testamento. Então vai para o lixo aquela velha argumentação, né, que Deus é um só, o Senhor é muitos senhores, e quando na verdade não é nada disso. A palavra certa é que o Senhor se apresentou, e ainda o nome dele traduzido para Senhor 6.828 vezes no Velho Testamento e aplicada ao Senhor Jesus no Novo Testamento. Agora, essa conversa de que Deus é um só e Senhor tem muitos, o próprio Deus derruba isso daí, porque ele fala lá nos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Então, evidentemente que existem muitos deuses. Até você, com sua vaidade pessoal, o seu orgulho, a sua soberba, esse seu senso de justiça própria exaltado, pode se constituir um Deus diante do Deus Criador do céu e da terra. Então veja, quando Jesus se apresentava como Senhor, e ele estava se apresentando como o Yahvé do Velho Testamento. Todas as vezes que ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Todas as vezes que ele falou eu sou, ele estava se referindo a Yahvé lá do Velho Testamento. Nós, por causa de ser uma linguagem diferente, e as palavras às vezes não trazer o verdadeiro sentido na qual elas eram interpretadas no tempo e na época em que foram proferidas, não conseguimos perceber estas coisas. Mas que você percebe que há alguma coisa aí, algum segredo, por quê? Você lê lá em João que os judeus queriam apedrejar o Senhor Jesus. E ele perguntou: eu tenho feito muitas boas obras no meio de vocês, por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles disseram: não queremos te apedrejar por boas obras que você tenha feito, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. Entendeu? Por que eles estavam furiosos com Jesus? Exatamente por causa disso. Porque ele, todas as vezes que dizia a eles: eu sou pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, ele estava se identificando com o Deus de Israel, Yahvé do Velho Testamento, dizendo a eles que ele era o Deus encarnado. Percebe? Então, por exemplo, Jesus perguntou para os discípulos: o que o povo fala a meu respeito? E os discípulos disseram: eles dizem que você é João Batista, outros dizem que você é o Elias, que está prometido vir. Aí ele pergunta: e vocês, o que dizem a meu respeito? Pedro prontamente saltou e disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele disse: bem-aventurado, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu que te revelou isso. Certo? Então, se ele não fosse Cristo, ele diria: não, Pedro, calma, eu não sou o Cristo. Eu ainda vou ser o Cristo lá, que nem está dizendo os anciãos da congregação. Só vou ser o Cristo depois da ressurreição, entendeu? Agora não, calma aí, você está muito afobado, hein? Para aí. Entendeu?
se cingiu com a toalha, se ajoelhou e com uma bacia d'água passou a lavar os pés dos discípulos. E quando se levantou, ele disse: vós me chamais de Senhor, de Mestre, Senhor, e fazeis bem, está correto, porque de fato eu sou. Se eu, Mestre, Senhor, vos fiz, e lavei os vossos pés, quanto mais vocês devem lavar os pés uns dos outros. Entendeu? Olha, se ele não fosse Cristo, se ele não fosse o Senhor, ele não teria dito isso. Ele não teria dito isso. Eu diria, eu sou o Mestre e Senhor. Ele não teria dito que ele é Mestre e Senhor. Na conversa com a mulher na beira do poço, a mulher samaritana, ela falou para ele: vejo que tu és profeta. E depois disse assim: sabemos que quando o Messias vier, Messias é a palavra grega para Cristo, né? Então, é só para você entender que esse evento. Então, quando ela disse: sabemos que quando o Messias vier, ele nos ensinará todas as coisas. E o que respondeu Jesus? Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Então, essa conversa de que Jesus Cristo foi feito Cristo e Senhor depois da ressurreição, torna o Senhor Jesus um charlatão, um farsante e um enganador. Por isso que eu afirmo a vocês que isso aí é doutrina do capeta. Isso só pode ter saído lá do mais profundo do inferno. Entendeu? E esses homens estão aí na lista secreta de ensinamento e pregando essas coisas aí para a Irmandade. Tá? Então isso aí é do diabo. Rejeita essa doutrina aí. Entendeu? Por quê? É evidente. Eu não sou advogado. Não sou advogado. Se eu me apresentar por aí como advogado, o que eu sou? Diga para mim o que eu sou. Eu sou um charlatão, enganador. Entendeu? Então é isso. Fora outras coisas mais, né? Fora outras asneiras mais. Mas essas duas aí, manda a alma para o inferno. E são duas armas do diabo. Primeiro, desqualificando a Bíblia como a palavra de Deus, porque a Bíblia inteira dá testemunho de Cristo. E se você destrói o testemunho das Escrituras, Jesus Cristo fica sem o seu testemunho como autor da vida, criador do mundo, como salvador da humanidade. E se você desqualifica o Cristo como salvador, os seus ensinamentos no seu ministério terreno como ensinamento de homem, né? Porque se ele não nasceu Cristo Senhor, é um homem como você e como eu. Então a palavra dele não vale nada, ué. O que ele disse pode desdizer. Entendeu? Então, é isso aí. Agora, eu, por que me manifesto contra essas doutrinas demoníacas? Não sou de Deus, sou alma perdida, pervertida, tem um monte de coisa. Só que veja bem, essas não são as nossas doutrinas originais. Tchau.